todos, muito bom estar com todos novamente. E hoje vamos aí para o nosso terceiro capítulo do livro que nós estamos estudando, né? A terceira edição da Judite, né? Que tem sido um livro muito especial, onde temos aprendido muito, onde tem sido novas descobertas, né? Este novo olhar que a Judite traz nesse livro, onde nós já falamos, né, que existe aí uma diferença bem grande da segunda edição. Então é muito bom, né, poder estar com você novamente. Espero que você esteja aprendendo bastante. Se houver dúvidas, é só manda aí nos comentários ou entra no nosso Instagram, né, @Clínica Verbum, e no direct você pode fazer todas as perguntas, onde você também pode participar da nossa supervisão e ter acesso aí a esses estudos que nós fazemos ao vivo com a turma, e tem sido muito gostoso fazer esse compartilhamento. Mas vamos lá, né? Com foco, que esse é o nosso objetivo, né? De sempre trazer aí a leitura dos livros ou das técnicas com bastante foco, né? Porque eu sei que a vida de todos nós é muito corrida. Mas compre o livro. Este é um livro que não tem jeito. Você precisa ter aí na sua biblioteca, né? Que no dia a dia para acessar e entender as informações. Capítulo 3, algo que para muitos é um desafio gigante, que é conceitualização cognitiva. Você que já trabalha com a TCC, já deve aplicar a conceitualização. Você que ainda não conhece, é importante. No livro você vai ter acesso aos formulários, tá? Dentro da própria editora, né? Ela dá um link onde você acessa os formulários e fala: Lu, tá, para que serve? Ela é a nossa bússola. É isso que a conceitualização ela nos traz, né? Dentro do livro aqui, deixa eu só pegar o conceito aqui para a gente um pedacinho junto. Uma conceitualização é o fundamento da terapia cognitiva comportamental, e onde nós vamos aprender como funciona, como deve ser usada. E aí a pergunta é: para que serve? O que a conceitualização ajuda? A entender os nossos pacientes nos seus pontos fortes e fracos. E aí a primeira mudança que a Judite propõe do livro antigo, né? Da segunda edição, onde tinha um foco só nos pontos disfuncionais ou fracos. Aqui a gente não vai fazer só a conceitualização dos pontos de desafio do paciente, mas também dos seus pontos fortes, onde nós vamos dividir com ele, reforçar, e o quanto vai ser isso importante. Reconhecer como desenvolver o transtorno psicológico e ou seus pensamentos disfuncionais e comportamentos mal adaptativos. Não é, eu tenho tal transtorno, eu tenho um transtorno de ansiedade. Como se desenvolveu? Né? Quais foram os pensamentos, os comportamentos que levaram a tudo isso? Mais fortalecer a relação terapêutica, né? O quanto dentro da conceitualização a gente consegue fazer isso, né? Porque a gente divide a conceitualização com o nosso paciente. Planejar as sessões, sabe quando você fica, não sei o que fazer hoje, nem imaginei. Então, a conceitualização nos ajuda a planejar e a superar pontos de bloqueio, nossos e do paciente. Tem uma frase do Beck que eu anotei aqui: não é uma situação em si que determina o que as pessoas sentem e fazem, mas como eles interpretam uma situação. É a base do modelo cognitivo que nós usamos tanto, falamos tanto, né? Eu sempre falo para os alunos, eu já na primeira sessão, antes mesmo da queixa,
né, do paciente, eu já apresento o modelo cognitivo, eu já falo para ele o que é TCC, né, já tento trazer para ele empatia para essa teoria, e se não houver também, para ele ter a oportunidade de buscar algo que ele queira. Então, essa frase de 1964 resume todo o nosso trabalho dentro da TCC. Então, assim, para iniciarmos uma boa conceitualização, nós precisamos ajudar o paciente a entender os pensamentos automáticos, né, PA, dentro do livro você vai encontrar muito esse termo PA, e as crenças. Eu não consigo fazer uma conceitualização sem antes eu ajudar o paciente nisso. Então, como está o seu paciente hoje? Ele já sabe o que é distorção? Ele já sabe qual é a crença central dele? Então, é muito importante você fazer essa construção com ele, tá? E aí, como que eu vou fazer isso? Existem algumas perguntas chaves. E tudo isso está no livro, tá, pessoal? Soa verdadeiramente isso para você? Né? Quando ele diz, eu sou inútil. Isso soa de verdade para você? Sim, não, talvez. E me parece correto você pensar dessa forma, você pensar que você é um inútil? O que estava passando pela sua mente, né, quando aconteceu determinada situação que fez você se sentir inútil? Outra perguntinha. Vamos avaliar a validade do seu pensamento? Ou seja, são perguntas que ajudam muito na compreensão de uma PA ou de uma crença, ok? Então, compartilhar, né, que você vai fazer uma conceitualização com o seu paciente pode ser terapêutico, porque ele vai saber o caminho que você está andando, as estratégias que você está fazendo. Essa é a grande sacada que eu falo da conceitualização. Você não faz sozinha, você faz junto com o paciente. O paciente, principalmente aquele ansioso, temeroso, ele sabe o caminho que você está fazendo com ele. Então, pedir um feedback para o paciente, né, de como ele está se sentindo com essa conceitualização, com as estratégias que temos usado no processo terapêutico, isso é muito importante. Então, de novo, o que é PA? Um segundo para você pensar aí, hein? São os pensamentos espontâneos que se tornam verdades e que geram sentimentos desagradáveis. Ah, mas isso tem evidência ou não tem evidência? Me fez sofrer, né? Trouxe sentimentos desagradáveis? É uma PA. E aí a gente vai avaliando as evidências, tá bom? E de onde que vem a PA? Das nossas crenças. Então, por isso que é importante a gente entender a história do paciente. A gente sempre fala aqui, né, de técnicas que ajudem a entender as PAs do paciente. O Quem Sou Eu, que está aí no canal, só acessar o vídeo. Sobre a linha do tempo, quando você faz uma linha de situações importantes e o paciente vai te contando ali a história. Então, quebra aquele mito, né, que de TCC não olha para o passado. Sim, olhamos, porque nós precisamos entender quais crenças e de onde elas vieram, como elas surgiram. Então, as crenças tem que estar muito claro para você, tá? Para você fazer uma conceitualização, você tem que estar craque nas distorções e nas crenças centrais. E para isso, né, também sempre falamos isso. Você sabe quais são suas principais distorções? Você sabe qual é a sua crença central ou as suas crenças centrais? Se você não sabe, como você vai aplicar isso no paciente? Como você vai ter sucesso? Então, crenças. Desde a infância, nós desenvolvemos ideias sobre nós mesmos, sobre si, né? As crenças centrais e nucleares, e que são muito profundas.
Todos nós temos crenças negativas. Escutou? Todos nós. E isso é legal a gente ensinar, né, no processo de psicoeducação para o paciente. Olha, eu, psicóloga, também tenho crenças negativas. E que são acionadas quando há uma situação de vulnerabilidade ou de estresse. Aí vem, né? Aí aparece meu desamparo, meu desvalor, meu desamor. Qual é a sua? Então, entenda a sua antes de introduzir isso com o seu paciente, com o seu cliente. Não podemos esquecer que, além das crenças desadaptativas ou disfuncionais ou negativas, existem também adaptativas. E essa, de novo, é a mudança, né, que a Judite traz. Reforçar, ajudar o paciente a compreender que ele não é só negativo, que nós não somos só negativo, que temos também as adaptativas. E quando aquela crença desadaptativa, ela é muito forte, nós podemos saber para onde ir, para qual caminho adaptativo eu vou levar. E existe lá um formulário também que você vai poder ter acesso a todas essas crenças, né? Que aí eficiência, amabilidade. Opa, deu um branquinho aqui, peraí. Só pegar aqui para vocês, a gente não se perder tudo. Cadê minha tabela? Fugiu aqui, mas eu já passo para vocês, tá? De valor, eficiência e amabilidade. Veio a memória. Então, assim, devemos apresentar as duas crenças e depois focar na crença disfuncional. Olha, existe essa e tem essa que você vai me falar qual você acredita que tenha, né? E não é a quantidade lá de respostas que ele vai dar naquele formulário, mas a que tem força, a que domina, que faz ele sofrer, que tem uma intensidade. Então, se ele falar, eu sou incompetente. Incompetente está ligado a uma crença de desvalor. Quais comportamentos gera essa crença? Né? De onde veio essa crença dentro da sua história? Então, são perguntas que a gente vai compreendendo, porque a gente não pode falar, desvalor, desamor, tá? A gente precisa ligar os pontos, precisa fazer total sentido para o nosso paciente, para o nosso cliente, tá? Então, ali a gente vai entender as crenças intermediárias que vão surgindo, né, com essa crença central. E as crenças intermediárias são aquelas que estão ligadas à atitude, regra e pressuposto, ok? Então, lá dentro da conceitualização, lá em cima, né, vocês que já têm aí o formulário, vocês vão ver que vai ter história do paciente, onde nós vamos conseguir lá no Quem Sou Eu, linha da vida, anamnese, eu uso muito o PADESC, eu vou conseguir ali fazer essas anotações. Crença central, né, que nós já falamos, e as crenças intermediárias. Atitude, né? Que atitude eu tenho a partir desse pensamento, né? E quais são os pensamentos que eu tenho com essa crença central? Ah, se eu sou incompetente, né, que eu tenho de desvalor, eu vou ter uma atitude terrível, eu vou falhar. Com certeza eu vou falhar. Então, qual que é a regra que eu imponho? Desisto. Nem vou, nem faço. É aquela entrevista de emprego que eu tenho certeza que não vou passar, porque eu sou incompetente. Então, eu nem mando o meu currículo. E aí, quais são os pressupostos? Ah, então é melhor eu evitar, né? Melhor eu evitar, porque vai ser muito difícil esse desafio, este problema, essa entrevista. Isso é muito forte dentro do transtorno de evitação, né? A gente vê isso com muita clareza dentro de uma depressão também muito, muito intensa. Então, para tornar a crença disfuncional em crença adaptativa, precisamos organizar as nossas
de experiências de forma coerente para que ela possa funcionar. Então, lembrando, eficiência, amabilidade e valor. Disfuncional, desamparo, desamor e desvalor. Ok? Então, essas, as desamparo, desamor e desvalor, são as nucleares. Intermediárias são as regras, pressupostos e atitude. Combinado? Então, lá na página 37 do seu livro, você pode acompanhar aí, né, situações que desencadeiam, tá? Todo essa crença central. Acontecimentos pontuais, né? Como, por exemplo, não recebi nenhuma oferta de emprego. Um fluxo de pensamento, né? Como pensar, estou desempregado. Uma lembrança de que lá no passado, há 15 anos atrás, ele foi demitido do trabalho. Então, ele vai ser demitido novamente. Uma imagem, como, por exemplo, um olhar de desaprovação, sabe? Quando o chefe olha de tal forma, o garoto não te olha, ou te olha com uma cara que você não ficou feliz. Uma emoção, né? Notar o quanto aquilo foi de forma intensa dentro de você, o quanto marcou, né? Por exemplo, o medo de fazer o que só de sentir, só de lembrar desta emoção, a pessoa entra em crise. Um comportamento, quer saber? Eu vou ficar na cama. Não vou mandar currículo, não vou para aquela festa, não vou sair do meu quarto. Uma experiência fisiológica ou mental, né? Como um ataque cardíaco. Né? Às vezes a pessoa tem um ataque cardíaco, às vezes ela tem uma alergia, às vezes ela tem uma dor de cabeça. Eu acho que uma das doenças que a gente pode compreender muito isso é a fibromialgia. Então, ou um pensamento que está bem lento. Então, quando eu penso em situações, eu preciso entender o que desencadeou. Lembra lá da conceitualização, nós estamos nela. O que desencadeou ele ter esses pensamentos, essas crenças intermediárias, desculpe? Foi um acontecimento pontual, uma emoção, uma experiência, uma lembrança, uma imagem. Tudo isso a gente vai lá anotando do ladinho ali na nossa conceitualização, porque vai virar um mapa onde eu vou ter todas as informações ali do paciente, ok? Então, existe uma estratégia aqui, lá na página 37, chama caixa de caixa das crenças, né? Onde eu coloco ali todas as minhas crenças, meus pensamentos, e isso ajuda o paciente, tá? Então, lá na página 37, você vai ler aí com bastante calma, tá? Para você entender. A gente está falando da conceitualização do EIB, né? Então, eu estou citando exemplos do caso que a Judite traz para que nós possamos entender. Ele se sente o pior pelo fato de estar desempregado. Parece que nada dá certo para ele. Então, fazer esse diagrama de conceitualização com o paciente dentro dos seus pontos fortes e dos seus problemas vai criar esse vínculo terapêutico muito. Eu só estou procurando aqui uma outra. Vai criar um vínculo. E não tem mais nada na terapia que seja mais importante do que a aliança terapêutica. Como está a sua aliança com o seu paciente? Você tem feedback das sessões? Eu sempre faço no final da sessão. Como você entrou e como você saiu da nossa sessão? E isso é importante para mim, isso é importante para o paciente. E ali eu vou trabalhando as crenças, as minhas crenças também, né? Mas eu vou trabalhando a aliança terapêutica, porque se em algum momento houver uma ruptura, eu tenho como voltar, eu tenho como discutir, eu tenho como pedir desculpa, porque muitas vezes podemos errar, ok?
Então, dentro da conceitualização, quando a gente está ali construindo, a gente faz com que ele se sinta mais próximo de nós. Então, opa, vou falando aqui que eu acabo até me perdendo. Na página 47, existe uma lista de qualidades positivas. Eu não sei se dá para ver muito aqui. Mas nós também podemos mandar para você. Onde você pede para o paciente, anota aí as qualidades que você teve essa semana, ou quem você é e quais são as suas qualidades. Porque muitas vezes ele chega tão arrasado na sessão, tão triste, que ele só traz adjetivos ruins. E aí a gente vai trazer palavras, né? Se ele conseguir colocar um desses exemplos, a gente vai ficar aí muito, muito, muito feliz, ok? Então, vamos investigar aí a nossa crença central, né, disfuncional, e perguntar para ele quando costuma se sentir pior. Né? Vou mostrar aqui de novo, quem não tem. Essa aqui, opa, só não sabe o lado da câmera, né? Aqui, Luciene. Essa aqui é a conceitualização, tá? Então, lá em cima a gente colocou história relevante, crenças nucleares adaptativas, a gente está falando dos positivos, tá? Crenças intermediárias adaptativas, depois situações, 1, 2 e 3, né? Situações que foram positivas e que ele conseguiu criar aí um desafio. Então, mais perguntinhas chaves para a gente poder responder a nossa conceitualização. Quando costuma se sentir pior? O que passava na sua mente? Seria o quê? Nossa PA, tá? Para a gente entender, muitas vezes, o pensamento automático do paciente, nós precisamos investigar a tríade cognitiva. Também temos um vídeo falando só sobre tríade cognitiva. Mas é basicamente, né, o que o eu, né, a minha expectativa em relação a mim, né, o outro e ao meu futuro. Para alguns pacientes é tão difícil fazer essa tríade. De novo, você já fez a sua tríade cognitiva? Como você se vê? Como você vê o outro? E como você vê o futuro? Isso vai determinar muito o seu atendimento. Sabe aquele dia que a gente não está se sentindo bem, parece que os atendimentos estão travados, ou me sinto inseguro. Isso está muito ligado à sua tríade cognitiva, que está ligado aos seus pensamentos automáticos. Faça o seu e faça junto com o seu paciente. Quando eu faço presencial, online, eu peço para o paciente pegar uma folha de sulfite, desenhar um triângulo, e aí ele coloca lá como eu me vejo, como vejo o outro e como vejo o meu futuro. Depois que ele fez essa aqui, que normalmente vem muito disfuncional, eu peço para ele desenhar um novo triângulo ao lado, onde ele vai fazer a tríade cognitiva de como ele quer ficar dentro do processo terapêutico. Ou seja, ali a gente já está montando um plano de ação. Então, ele vai colocar lá como ele quer se ver no futuro, como ele quer, como ele vê o outro no futuro e o futuro, né? E aí, a gente faz uma setinha de um para o outro. Essa setinha significa o trabalho que vamos ter, o empenho que ele vai ter para chegar lá, né? Que eu estou ali, mas que em boa parte vai ser responsabilidade dele. Então, ali a gente já começou, né, desenvolver o nosso trabalho. Então, quais são as expectativas, né, que ele tem em relação a ele, aos seus familiares? São perguntas importantes aí, né, para fazer a conceitualização. Os valores que ele tinha, o que ele tem até este início de terapia, e quais são os padrões de comportamentos funcionais e disfuncionais. Então, a gente vai
Isso tem muito a ver com a observação, com os dados, com as técnicas, estratégias que a gente vai aplicando. Então, como que ele era em relação, como ele é em relação a ele e os pais dele? Que normalmente a gente está muito ligada, né, aos nossos criadores, responsáveis, genitores, os valores dele, ele tem valores, e quais são os padrões de comportamentos, tanto os positivos quanto os disfuncionais, ok? Abe, né, o personagem que o livro traz, ele cresceu com a crença de que tinha que ser excelente. Ele tinha uma mãe que o tempo todo falava para você: filho, você tem que ser o melhor, não pode fazer meia boca, né? Então era rígido. E quando ele se viu já como adulto, que ele não era perfeito, ele entrou em depressão. Por isso que é importante a gente entender lá a nossa relação com os nossos pais, com as pessoas que são responsáveis por nós no nosso período, principalmente de formação aí da nossa personalidade. Ele não deu conta. E aí veio uma depressão. Só que antes dessa depressão, ele tentou compensar muito forte, com muito esforço. Então ele não se permitia errar, ele não se permitia cair. Só que ele não tinha toda essa força, porque talvez ninguém tenha, né? Porque todos nós somos frágeis dentro das listas funcionais adaptativas, está lá razoavelmente bom, razoável. Por que a gente usa o razoavelmente? Porque o perfeito não existe. Isso é uma ilusão, né? É uma nova crença. E aí ele caiu em depressão. Então, é muito comum o paciente trazer os pontos negativos, ao invés de trazer pontos positivos, né? Até porque muitos desconhecem. E aí é aquela lista que eu mostrei para vocês que podem ser usadas. Eu tenho o hábito também de perguntar para o paciente: antes de você me falar os seus desafios dessa semana, me conta uma coisa boa que aconteceu. Pensa, 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 pensa. Mas com o passar do tempo das sessões, ele vai perceber que sim, aconteceram, mesmo que coisas simples. Ah, eu ganhei uma blusa, eu comi uma comida gostosa, eu dormi uma noite, né? Para quem é ansioso, ah, eu dormi a noite inteira. Não chegar só na clínica para ser um lugar que ele nunca vai enxergar as coisas boas. Então a gente traz lá, mesmo que for um segundinho da sessão, mas ele vai entrar dentro da dor, nós vamos, né, estar ali com a escuta totalmente ativa, mas também vamos ajudá-lo a enxergar coisas positivas que eu tenho certeza que o seu paciente tem, tá? Então a gente vai também fazer dentro da crença adaptativa, né? Quais foram os acontecimentos, né, mais relevantes? Ah, meu pai brincava de amarelinha comigo, minha mãe fazia aquela comida com aquele cheiro gostoso, a minha avó, né, minha professora, né? Então eu me sentia seguro, eu me sentia bem, né? Me sentia amável. A gente já está falando de crenças positivas. E quais estratégias de enfrentamento que ele tinha, né, para enfrentar as situações difíceis? Ah, eu era corajoso, eu chorava no colo da minha mãe, eu recebia um abraço. Tudo isso é importante, né? E quais eram os pensamentos adaptativos? Ah, eu lembro que minha mãe falava: você consegue, filho, você é capaz. Todo mundo tem alguma lembrança dessa, né? Às vezes não teve a oportunidade de ter o pai, a mãe, às vezes foi um professor, às vezes até mesmo aqueles que viveram, né, dentro de um abrigo, de falar: não, um dia você vai ter sua família, vem aqui, deixa enxugar suas lágrimas. Muitas vezes vai encontrar dentro da religião, independente de qual, onde vai ouvir palavras que fazem muito sentido, e eu acredito que a religiosidade é muito importante, né? Porque ali encontra-se respostas ou cuidado, que já é muita coisa. E existem algumas perguntas aqui, né? Qual foi? A gente não tem o hábito de fazer essa pergunta. Qual foi? A gente está na adaptativa. Melhor
período da sua vida? A gente fala, qual foi a fase mais difícil da sua vida? Qual foi o melhor período da sua vida? Me conta. Só de pensar, tenta lembrar o seu. Qual foi o melhor período da sua vida? Eu acredito que só de lembrar já vai encher o seu coração, já vai dar uma, sabe, uma pontinha aí de alívio, de alegria. E aí vamos trabalhando aí, né, todos esses percalços que acontecem. E aí a negativa, né, o inverso agora, acontecimentos importantes disfuncionais, as crenças negativas, né, qual é a crença? Quais são as estratégias de evitação ou hipercompensação? Então, um exemplo, no caso do Abe, né? Ele acaba, no início, ele usava uma hipercompensação, onde ele se jogava 100% da vida dele para ser perfeito. E aí, quando não deu certo essa estratégia, ele foi para evitação, não saiu da cama. Ok? E os pensamentos desadaptativos. Uma coisa que ajuda muito a construir essa conceitualização é o uso da seta descendente. Também já explicamos aqui, tem um vídeo. Como você faz a sua seta descendente? Opa, descendente. Então, use com o seu paciente, né? Tem as perguntinhas onde a gente vai ali investigando e trazendo evidências o tempo todo sobre aquele pensamento. Aí ele vai ter clareza e a gente já vai estar ali fazendo uma intervenção, tá? Então, dicas. Use um diagrama em branco. Então, você vai pegar uma folha dessa de conceitualização em branco, ou você vai mandar por arquivo, ou você vai entregar impressa, se for no consultório, para você ir construindo junto ali com o seu paciente, tá bom? Depois, se você quiser ter a sua para ficar só no prontuário, não tem problema. Muitas vezes eu uso para rabiscar ali, colocar informações confidenciais, mas você pode fazer em branco com o paciente. Então, o seu diagrama pode ser de outro, ou você pode colocar ali naquele diagrama, né, que você construiu com o paciente depois da sessão, alguns pontos de interrogação, porque são as dúvidas. A gente não consegue chegar logo de início e já ter um diagnóstico. A gente tem hipóteses que vamos estudar, investigar. Você pode falar, hipótese de esquizofrenia, bipolaridade, né, transtorno de evitação. Então, tudo ali a gente vai anotando para depois pensar, tá? Então, que estratégia eu vou usar para entender se é bipolaridade? Ah, vou estudar, vou ler, vou usar os critérios, vou ver se eu tenho alguma escala, alguma coisa para aplicar. Sempre comece a sua conceitualização pelos pensamentos automáticos, tá? Entenda os pensamentos e aí você vai compreender os dados relevantes da história dele com mais clareza. De novo, o quebra-cabeça que temos que juntar, tá bom? Então, ou podem ser situações ou podem ser só percepções. E sempre, sempre perguntar para o paciente: isso soa verdadeiro? Né? Eu sempre falo para meus pacientes: como você se sente? Faz sentido para você isso que estamos conversando? Acho que é uma das frases que eu mais uso. Faz sentido para você? Ah, faz. Ah, não faz. Então, isso vai determinar tudo aquilo que estamos aí construindo, ok? Pessoal, foi correndinho, né? Mas eu creio que você, com o livro, um formulário na mão, você vai desenvolver muito bem a conceitualização. E agora a dica é: corre lá e faz a sua conceitualização. Coloca lá seus dados relevantes, sua crença central, suas crenças intermediárias, as situações, como você se comporta. Aí sim você vai estar preparado para ajudar seu paciente. Muito obrigada e encontro vocês no capítulo 4. Até lá!